Fala pessoal, eu sou Luiz Lima, estou como líder de práticas na Icor e esse é o Simcast. Já ia falar podcast aqui logo na apresentação, mas esse é o nosso Simcast, o videocast da Icor, que tem como propósito compartilhar experiência, compartilhar insight e compartilhar histórias incríveis. Mas sobretudo, com as pessoas que fazem essas histórias ficarem ainda mais incríveis. Histórias que são feitas por pessoas. Pessoas que estão reinventando o futuro no presente. E essas pessoas estão comigo hoje, então sejam muito bem-vindos. Bom, para contar a história de hoje, ou seja, para poder bater esse papo hoje, eu vou até ter que pegar minha cola aqui, porque é uma história incrível. E eu estou muito feliz hoje em receber esses convidados aqui. Mas antes de mais nada, vamos lá. Eu tentei fazer uma rima aqui com a ajuda dos meus parceiros do marketing aqui com o Renato e tentei colocar assim, vamos lá, da marmita à disrupção, mais de uma década de transformação. Não se ofendam com isso, para mim tem um carinho enorme a questão da marmita, eu vou contar uma história, quem sabe, depois, que faz parte da minha vida aqui, mas vamos lá. O iFood é uma das maiores plataformas de delivery da América Latina, mas a sua trajetória, ela começa por volta de 2010, lá com o Disc Cook, um guia impresso de cardápios, o que é super importante ter colocar aqui nessa nossa timeline. Mas desde então muitas coisas mudaram. O iFood hoje movimenta mais de 120 milhões de pedidos por mês. 120 milhões de pedidos por mês. A gente vai falar de vários números faraônicos aqui, tudo bem? Mas vamos continuar. Isso dá mais de 2.000 pedidos a cada minuto. E indo muito além daquela missão que já era, enfim, que era a missão de alimentar o mundo. A gente vai falar sobre isso também hoje. Enfim, e aí o iFood mudou o mercado e são referência em fornecimento de conveniência, proporcionando momentos especiais, inclusão e soluções inteligentes que impactam a vida de milhares de pessoas. Enfim, e ainda tem muita história depois disso. Dos benefícios, novos produtos, serviços, fora o mercado que faz essa roda girar. E tem muita roda girando por aí. E para contar sobre isso, um pouco dessa história, a gente traz um pouquinho dessa história e também outras muitas histórias. Uma pessoa incrível que eu tenho um privilégio gigantesco de receber aqui. Brigadíssimo, meu irmão, meu querido Eugênio Onofre. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Luiz. E vou também chamar aqui meu queridíssimo Jimmy Padilha. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Jimmy Padilha é o nosso Customer Success na Icor. Um cara super referência. E eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Eugênio, por favor, aqui uma apresentação. E eu queria que você se apresentasse conectando a tua história, um pouco da tua experiência aqui, com a história do iFood também, até a gente chegar nesse momento de hoje aqui, início de junho de assim, porque tá tudo tão rápido que não dá nem para... Enfim, a gente está falando em 120 milhões de pedidos, daqui a pouco a gente está falando em outros números, para além de alimentar o mundo, tem muita coisa. Mas só um pouquinho desse gostinho do que vai ser esse papo. Seja muito bem-vindo. Por favor, é Eugênio Onofre, que eu vou aqui só no Eugênio. Boa. Obrigado, Luiz. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por esse papo. Acho que vai ser um papo super interessante, vamos trocar bastante coisa. Bom, eu tô no iFood desde 2021, eu entrei lá em agosto. Vou completar 4 anos daqui a 2 meses. Nossa. Eu entrei no dia 3 de agosto. Que legal. E a minha carreira toda eu trabalhei na parte de gestão de serviços de TI. Eu entrei como estagiário, depois passei pela área de teste, qualidade, etc. Me tornei gestor na CIT, na minha antiga casa. Fiquei 12 anos lá, trabalhando com grandes corporações, grandes multinacionais, mas sempre na área de gestão de serviços de TI. E aí cheguei no iFood com o desafio de reestruturar a área de suporte à produção, a área que cuida e mantém o iFood rodando 24 horas, 7 dias na semana, da perspectiva de tecnologia. Então hoje eu sou responsável por uma célula que se chama Command Center, é a área que mantém o iFood operando e reage a qualquer tipo de incidente, a qualquer tipo de evento que a gente tem no nosso ambiente de produção, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Responsabilidade
Tranquila. 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 Com esse sorrisão, É que super legal. fácil, é super fácil. A é o que madrugada é uma mantém- delícia. É uma... Não, mas brincadeiras à parte, o nosso ambiente ele é muito estável, ele é um ambiente muito bem controlado ali, então é um desafio interessante, assim, quando você olha pro iFood como ecossistema, você falou muito na tua abertura sobre alimentar o futuro do mundo, que era o objetivo principal do iFood. E hoje a gente quer ser tudo para o usuário, então hoje o iFood é tudo para mim. Esse é o nosso novo lema, isso é o que a gente tem levado para os usuários, porque a gente quer ser o grande app de conveniência para a vida dos usuários. Não só conectando usuários a restaurantes, a mercados, mas a farmácias, pet shops, papelarias, outros tipos de negócio, com até outras parcerias que a gente vai falar ao longo do papo aqui. Então o iFood, na verdade, ele deixou de ser um aplicativo e passou a ser um grande ecossistema que está presente na vida dos clientes, dos parceiros e das pessoas entregadoras. Maravilhoso, cara. Na nossa vida, né? A gente já não pede mais pizza, a gente pede iFood, né? A gente não pede lápis de cor, a gente vai pedir iFood, né? É isso. Muito legal. Eu né? falo que antigamente você não tirava cópia, você fazia um xerox. Né? E hoje é da mesma forma. Você não pede um delivery, você não pede uma pizza. Ah, vamos pedir um iFood? Você entra no aplicativo e você vê o que tem lá, mas pede um iFood, né? É uma mudança gigantesca, não só de mercado, enfim, mas são muitas experiências, muita coisa, mas em termos de responsabilidade, manter tudo isso acontecendo e rodando. Vai ser muito legal esse papo, cara. Legal. Obrigado demais. Boa, eu que te agradeço. Queridíssimo Jimmy, por favor, meu amigo, deixa eu só contar uma coisa antes, por favor. Você sabe que eu estou há pouco mais de 4 anos, quase 4 anos e meio na Icor. E o Jimmy, que é uma das grandes referências que eu também tenho na Icor, e tenho certeza que na Icor, foi a pessoa que, junto com a Camila Marques, que é uma pessoa, que é uma super referência que a gente tem lá, foram as pessoas que fizeram a minha primeira entrevista lá. Então, assim, passando pelo crivo do Jimmy, eu pude fazer parte. Claro que depois veio o Francisco Bastos, que você conhece, Sim. o Everton, enfim, foram as pessoas que deram aquele voto de confiança para eu fazer parte do time. Isso já foram mais de 4 anos e meio. Que legal. Então, Jimmy, eu estou muito feliz, além de tudo, com esse ponto também. Seja muito bem-vindo, se apresente. Como é que conecta com a Icor, como é que conecta todas essas suas experiências incríveis e ainda chega no iFood. Por favor, meu amigo. Luiz, obrigado pela oportunidade de estar aqui, juntamente com o Eugênio, grande parceiro. E é uma felicidade muito grande, né, fazer parte da sua história, fazer parte também da história do Eugênio, junto conosco, junto da Icor. Eu completo esse ano 7 anos, Luiz. De Icor. Que legal. Dezembro de 2018, iniciei essa trajetória, passando ali por algumas áreas, atualmente trabalhando junto com o time de Customer Success e também fazendo a gestão de alguns contratos, de algumas parcerias que nós temos dentro da Icor. E é curioso, né? Nós estamos aqui nesse momento conversando e você falou 120 milhões de pedidos num mês. Agora deve estar acontecendo muito pedido e o Eugênio está aqui conosco. Então, Eugênio, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Agradeço. A Icor, assim, tem uma felicidade imensa de ter você como nosso parceiro. E quando a gente pensa justamente em deixar tudo isso funcionando, tudo isso acontecendo, ter esse bate-papo aqui acho que vai trazer muita ideia, muita credibilidade para que as pessoas entendam o como isso é complexo. Como não é fácil a gente ter um ecossistema, como o Luiz falou, você falou, a gente já pede iFood para qualquer coisa, tudo que for acontecer é um iFood. Então, de fato, explorar esse tema hoje aqui, falar um pouquinho sobre como tudo isso acontece, como tudo isso, de certa forma, faz com que o cliente lá na ponta tenha a melhor experiência. Que tudo isso a gente está fazendo por algum motivo, tem alguma finalidade muito importante e, sem dúvida, é o cliente que está lá na ponta. Então, Luiz, obrigado pelo convite de estar aqui junto com vocês. Você, cara. Que isso, tá vendo? É disso, e é muito legal você ter citado esse ponto, porque já se passaram alguns minutos e, assim, se eu estava chegando aos 120 milhões, por exemplo, são mais de 2.000 pedidos por minuto, já foram alguns pedidos que podem ter sido nossos, pode ter sido um remédio importante para alguém. Então, é muito legal você ter falado isso. E apesar de hoje isso ser tão simples na palma da nossa mão, há muita sofisticação, complexidade e responsabilidade em cima disso. Sim. Então, eu fiz aquele sorriso de felicidade, porque são muitos anos em cima disso, e, enfim, toda a tua experiência, o quanto você estava conversando aqui, e a gente falou sobre isso. Então, é muito legal e é uma oportunidade gigante a gente estar aqui, podendo bater um papo sobre esse ecossistema e como isso ainda pode gerar muitos frutos, compartilhar muitas coisas legais, e para a gente da Icor
é uma honra gigante, enfim, uma experiência ter essa parceria. Mas, cara, eu já quero partir para uma outra coisa aqui, para uma continuação sobre todo esse ecossistema que nos chama a atenção. Em números, em responsabilidade. E uma empresa que nasce digital, até o Renan comentou com a gente, né? Vocês estão queimando pauta. É que o papo é tão bom quando a gente se encontra, sobretudo pessoalmente. Né? Os papos são vários, mas quando a gente fala sobre tudo isso, sobre ecossistema, sobre manter continuidade de negócios, a gente está falando sobre uma cultura que nasce digital, em meio a diversos desafios, e a gente não está falando, e por favor, qualquer desafio é válido, qualquer desafio é super importante, independentemente do contexto, da indústria. E quando a gente fala num contexto de uma empresa que já nasce digital, a gente não tem exatamente um ponto de inflexão que te fala, olha, eu preciso me transformar digitalmente. Não, cara, as coisas já estão acontecendo, eu já vim desse lugar e os desafios não param de acontecer. E os desafios, eles são sempre exponenciais, ou seja, tudo que a gente também vê ali em literaturas importantes e no mercado acontecendo, elas acontecem nesses lugares. Sim. Eu digo assim, de ambientes que eram monolitos gigantescos e que precisavam acontecer para aquilo acontecer e que precisam se tornar microserviços com tudo em paralelo, com diversas áreas de produtos, de negócios, com diversas demandas, com um nível de comunicação absurdo que precisa acontecer e com a nova geração de negócios que já acontece do próprio digital ou do digital. Quer dizer, não se pensa em outra coisa que não essa e que se pensa na experiência, que se pensa no cliente, como você estava falando, Jimmy. Cara, continua contando pra gente e elencando alguns desafios desse pra gente ainda ficar mais chocado aqui, pra gente ficar ainda mais continuar essa conversa, por favor, nessa trajetória que você pode acompanhar. Eu lembro de para começar a provocar aqui. E isso vai gerar muitas coisas, porque se a gente está falando de 120 milhões de pedidos, eu adoro fazer essas contas, tá? São quase 3 mil pedidos por minuto. São 3 mil pedidos por minuto. 3 mil pedidos por minuto, a gente não está falando de um pedido, pessoal. Eu sei que a maior parte que assiste os nossos podcasts, os nossos videocasts, tem uma relação mais próxima com tecnologia, com negócio, mas eventualmente alguém pode não assistir, não entender, e até pessoas de negócio. Cara, é um pedido que tem um aplicativo que tem diversos microserviços, aplicações, que eu estou falando com estabelecimentos, que eu estou falando com um entregador parceiro, que eu estou falando com uma entidade financeira, que está fazendo um pagamento por algum meio de pagamento, que tudo isso está acontecendo, que está preparando um pedido, que está te informando onde está. Como é que eu mantenho tudo isso? Cara, e a gente falou de 120 milhões, tinham 60 milhões de pedidos pré-pandemia. Na verdade, eram 8 milhões de pedidos pré-pandemia, e aí durante a pandemia saiu de 8 para 60. Eu entrei no iFood, foi um ponto curioso, porque eu entrei em agosto de 21, então a gente ainda estava no período pandêmico. E quando eu entrei no iFood, o iFood tinha feito 52 milhões de pedidos. E em 2 meses eu acompanhei a jornada dos 52 para os 60. Foi assim, algo astronômico nos meus primeiros 2 meses de casa ali, né? E você vê, isso eu tô falando em agosto de 21, hoje nós estamos aqui praticamente 3 anos depois, esse número já dobrou, a gente já atingiu 120 milhões de pedidos. E essa marca, ela é feita de pessoas em todas as esferas, né? Eu falo muito que o iFood, ele não tem só o cliente final como cliente, mas nós temos os nossos parceiros, que são os restaurantes, os estabelecimentos comerciais, mercados, farmácias, pet shops e todas as linhas que a gente tem no nosso multicategorias. Nós temos as pessoas entregadoras, que são as pessoas que muitas vezes é a fonte de renda delas e o trabalho delas ser um entregador parceiro do iFood. Então, acho que é interessante trazer um pouco mais de números para dar a dimensão de como esses 120 milhões de pedidos afetam todo o Brasil. Por favor. Hoje a gente fala em 400 mil estabelecimentos comerciais parceiros do iFood, então são mais de 400 mil locais que oferecem produtos e serviços através do iFood. A gente tem mais de 400 mil entregadores cadastrados na nossa plataforma e trabalhando ativamente. Isso impacta em torno de 55 milhões de brasileiros todos os dias. O iFood está presente em todas as regiões do Brasil. Então, a gente está presente em todo o território nacional. São mais de 1.500 cidades, desde grandes metrópoles como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até cidades menores, cidades do interior. O iFood está presente lá também.
Nosso principal objetivo é trazer essa conveniência para a vida do usuário, é trazer esse conforto, essa comodidade para o dia a dia dos usuários. O iFood quer impactar no dia a dia das pessoas, não só com a entrega de comida, com a entrega de pratos, refeições, mas com a entrega de tudo que as pessoas precisam. Então, por isso que hoje a gente fala, o iFood é tudo para mim. É isso. É realmente incrível. E são números, você falou astronômicos, eu fiquei falando sobre números faraônicos, e como é que essa roda gira, o quanto ela impacta diversas coisas. Você está falando de estabelecimentos comerciais, a gente está falando de mais de 400 mil estabelecimentos comerciais, mais de 1.500 municípios no Brasil. O Brasil Exato. é feito de 4.500 municípios, mais ou menos. 1/3 do Brasil tem iFood. E estamos expandindo esse número, né? O iFood está em constante crescimento. Cara, e desculpa, a logística com as pessoas entregadoras que fazem isso acontecer e que gera renda. Cara, é muita coisa acontecendo. Você tocou num ponto de renda que eu acho que é interessante trazer o número. Hoje, mais de 0,5% do PIB nacional transiciona através do iFood. É um número muito expressivo. 0,53% do nosso PIB é transacionado através do iFood. 30 segundos de silêncio. Sim, e faz sentido ter esses 30 segundos de silêncio. Assim, fora que é uma empresa brasileira. 100% brasileira, é uma empresa nacional e o nosso foco é o mercado brasileiro, né? Isso é incrível. E sem contar que todo esse impacto que a gente gera, a gente falou muito dos restaurantes, das pessoas entregadoras, mas a gente tem que considerar também o impacto indireto que a gente gera. Porque o restaurante, beleza, eu tô falando ali de 400 mil, mas esses restaurantes, eles têm colaboradores alocados ali. Então, o iFood impacta direta e indiretamente na economia, né? Total, e os restaurantes compram do Ceasa, que compram disso, e cara, isso faz a roda girar. Totalmente. E por acaso a roda girar, eu até fiz aquele comentário, acho que nunca se vendeu tanta moto também. Inclusive motos elétricas. Cara, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Isso mudou bastante o mercado e também é muito novo a gente compreender isso. Sim. Né? São muitas coisas a serem compreendidas. E do ponto de vista organizacional, como é que isso impacta? Porque além de tudo, acho que você começou, acho que a primeira coisa que você começou também é uma coisa super... Não a mais importante, mas um dos pilares. Quem faz tudo isso acontecer são pessoas. Pessoas. Totalmente. O time do iFood que faz isso acontecer, isso é maravilhoso. Os parceiros do iFood, enfim. Quais são os desafios que vocês enfrentam ali? Elenca alguns aqui pra gente, alguns desse tipo. Acho que o iFood em si, como empresa, ele tem 7 mil colaboradores diretos, em torno de 7 mil. A gente chama carinhosamente de food lovers. Né? Então, são em torno de 7 mil food lovers alocados e distribuídos em todo o Brasil, em todas as áreas de negócio. Tecnologia, comercial, legal, financeiro, tudo para fazer com que a empresa funcione. Produtos é uma grande área ali do iFood. O iFood é uma das grandes empresas que traz muita inovação e inovação constante. Eu costumo dizer que o nosso ambiente de produção ele é a nossa caixa de testes ali. Nada melhor do que você fazer um teste de uma nova funcionalidade, de você propor um novo produto do mercado, do que você fazer essa experimentação diretamente com o usuário final, né? A gente lança uma série de iniciativas e uma série de novidades ali nos nossos produtos do iFood, que carinhosamente a gente chama de jet ski. Porque qual que é a ideia do jet ski? É muito mais fácil você colocar um jet ski na água do que um navio na água. Então, jet ski é aquele negócio que você pega, empurra dentro do mar e já sai navegando. Essa é a ideia que a gente tem de experimentação. A gente faz muito isso nos nossos ambientes. Então, a gente traz funcionalidades, a gente testa em ambientes controlados, em cidades controladas. Às vezes, tem cidades que têm regras de negócios específicas ou têm realidades específicas de infraestrutura. E tudo isso a gente faz diretamente no nosso ambiente de produção. O que torna um desafio também para o nosso command center, porque o ambiente de produção ele está recebendo mudanças todos os dias. Eu costumo dizer que eu falei da minha carreira ali, quase 16 anos já na área de gestão de serviços, e lá atrás os termos que você mais ouvia era GMUD e CAB Meeting. Com certeza. A CAB era o terror dos desenvolvedores ali, porque, meu Deus, e se a minha alteração não passar na CAB, eu perco a janela só daqui 1 ou 2 semanas que eu vou poder mexer no ambiente de produção. E hoje no iFood nós temos deploys a todo momento. Enquanto a gente está conversando aqui, tem vários deploys acontecendo no nosso ambiente de produção. Então, é um ambiente dinâmico e, logicamente, que tudo isso tem o seu controle, tem a sua segurança, tem a sua qualidade, com base no ferramental de tecnologia que a gente tem para trabalhar. E a gente vai se debruçar um pouco mais sobre isso. Pode ter certeza, porque eu não vou deixar passar esse papo. Legal. Cara, que incrível. E assim,
são sempre desafios. Eu gostei do astronômico, mas eu também gosto do faraônico, por isso que eu gosto de colocar esses números, porque 7.000 pessoas trabalhando, diversos produtos, diversas iniciativas. Eu adorei o jet ski. Eu lembro que tem uma questão lá do modelo Spotify. Legal. O Spotify não copiou de ninguém e ele possivelmente não quer que ninguém copie o modelo dele. Sacou? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Ninguém pede uma pizza, pede um iFood, mas só para fazer a segunda analogia a gente tem a ideia do MVP. A ideia do tratamento de uma hipótese, a oportunidade, a árvore de oportunidades, quando a gente está falando de produtos e a gente distribui isso, a gente decompõe isso, até mas é super importante e eu adorei o nome jet ski, tá bom? Eu só queria dizer isso porque até isso é interessante e eu acho que isso fortalece cultura. O que você acha? Totalmente, totalmente. Isso faz parte da cultura das Como pessoas você tem uma iFood. coisa sua ali, olha, pra gente, pô, legal, MVP e tal, a gente tem o nosso jet ski. Acho que tem uma coisa, assim, um mimo ali, o que você acha? Eu acho que você tocou num ponto interessante que tem um dos pilares da nossa cultura, que é justamente o fail fast. Você falha e você corrige rápido, você aprende rápido. Aprende rápido. Aprendizado contínuo, priorização do 80-20, são alguns pilares da nossa cultura muito ligados a isso. Vamos ter um ambiente seguro para errar, mas vamos errar, vamos corrigir rápido, vamos mudar de rota quando necessário e vamos se adaptar ao dia a dia do mercado. A gente sabe que o mercado brasileiro ele é um mercado muito específico, muito dinâmico e que está em constante alteração, seja por questões econômicas, seja por questões regionalizadas ali de infraestrutura, e a gente tem que se adaptar a tudo, a gente tem que atender todos os municípios que a gente se propõe a estar presente. Né? Total. E só para não tirar o óbvio aqui, porque não tem obviedade. Mas como você falou, a questão dos deploys, a questão do jet ski, a questão da experimentação, a questão do fail fast e learn fast, ou seja, learning fast aqui significa tudo com segurança, com controle, ambientes controlados, a gente tem critérios claros que a gente entende, tem um lugar, tem um guardrail ali para eu poder chutar a bola para fora, tá tudo certo, para que também não seja qualquer nota. A gente que gosta de música, enfim, não é qualquer nota também. Então, assim, muito legal falar sobre isso. E é um crescimento muito acelerado que a gente vai aprendendo também. Porque, cara, a empresa que vai crescendo também não se chega em 7.000 colaboradores do dia para a noite. Totalmente. E é uma cultura muito forte, que qualquer coisa que se pega, e eu só falei isso porque lá nós temos o jet ski, lá nós temos isso. Então, isso é muito importante também para a cultura da empresa. E quando todo mundo começa a falar sobre isso, vira cultura, porque cultura não está no papel, né? Enfim. E a cultura engole a estratégia no café da manhã. Só que não ia deixar passar essa só porque por qualquer coisa aqui. E para que tudo isso aconteça, não só essas pessoas, mas existe a importância também das parcerias estratégicas. Totalmente. E as parcerias são fundamentais. E as parcerias, elas acontecem de várias maneiras. Sejam pessoas, sejam ferramentas. E eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí tem um outro elemento aqui, que é a questão de uma análise make or buy, por exemplo. Cara, eu vou comprar, vou fazer em casa, eu consigo contratar. Para testar essa hipótese, eu posso fazer isso. Pô, essa ferramenta que eu posso testar por um momento pode ser importante. Essa aqui vai fazer sentido. Parte na estrutura do prédio é concreto, parte é drywall e está tudo certo. Mas voltando para as parcerias estratégicas, eu queria te falar sobre 2 parcerias. E a primeira parceria aqui, e daí a gente já vai emendando na outra também, é falar sobre a Atlassian. Perfeito. Qual que é a tua ligação com a Atlassian, como é que você já vem com a Atlassian e como é que a Atlassian está ali dentro do iFood para depois a gente emendar com a Ecor. Boa. Hoje a gente usa a suíte completa de produtos da Atlassian, tanto para times de produto, times de desenvolvimento, outras áreas até de fora do ambiente de tecnologia, usam os produtos Atlassian ali no seu dia a dia. Mas a que eu destaco principalmente é o Jira Service Management, porque hoje ele é o responsável por fazer toda a parte de gestão de incidentes, alertas, eventos, post-mortems e tudo o que acontece no nosso ambiente produtivo. Então hoje o Jira Service Management ele tem um papel crucial ali, desde o momento que um alerta chega até o momento que eu aciono a pessoa responsável pelo time de produtos, pelo time de engenharia, daquele microserviço em específico que está apresentando uma falha em produção,
até o registro das ações post-mortem, até o nosso processo de aprendizado contínuo e melhoria contínua, até o endereçamento em definitivo de um incidente em produção. Então a gente usa hoje o JSM justamente para fazer esse end-to-end, para ter o controle, disparar comunicações com os nossos usuários internos. Eu falo que hoje um dos principais desafios que nós temos no Command Center, além obviamente de manter o iFood operando na perspectiva de tecnologia, é a comunicação com os usuários. Porque nós temos usuários do comercial, que a gente precisa da visibilidade quando temos um incidente, quando temos uma falha grave. Em alguns casos, eu preciso envolver o time de relações públicas para que seja feito um comunicado público a respeito do incidente e como esse incidente afetou as pessoas, sejam entregadoras, sejam parceiras, sejam clientes. E eu tenho as pessoas da área de tecnologia que querem saber o que está acontecendo. As pessoas elas querem entender como é que elas conseguem contribuir. Então, um dos principais pilares que nós temos ali durante a gestão de um incidente crítico é a comunicação. Eu preciso dar uma visibilidade muito clara e transparente para que as pessoas entendam qual é o impacto de negócios que o iFood está sofrendo naquele momento, ou, se não existe impacto de negócios, qual é o impacto tecnológico que eu estou sofrendo. Às vezes eu tenho um serviço que eu tenho um fallback, eu tenho um caminho alternativo, eu tenho uma rota alternativa que eu posso acionar. Para o usuário, é transparente, é um funcionamento normal do aplicativo, para o entregador, para o restaurante ou estabelecimento comercial parceiro, ele continua operando da mesma maneira. Mas eu preciso dar visibilidade disso para a área de tecnologia, porque isso pode estar me gerando mais consumo de recursos de nuvem, isso pode estar me gerando alguma inconsistência em bases de dados. Então tem uma série de coisas ali que podem acontecer nesse intervalo, que um dos pilares muito importantes do Command Center, além de garantir que a treta vai ser resolvida no bom português, né? A gente consiga dar visibilidade do que está acontecendo e a gente consiga envolver as pessoas necessárias. E é onde as ferramentas da Atlassian ajudam muito nisso. Hoje, para você ter uma ideia, todos os times de engenharia que são responsáveis por serviços que fazem parte do nosso fluxo crítico de negócios, eles têm plantonistas. Então, eu não trabalho sozinho dentro do Command Center. Eu posso chamar o plantonista responsável por um microserviço ou por uma parte específica do sistema para que ele me ajude na investigação, para que ele me ajude na correção e na reação de um incidente. Logicamente, o time de Command Center ele tem ali uma série de runbooks, uma série de ações que ele toma para tentar resolver o problema, mas eu também posso contar com a expertise daquela pessoa que está envolvida no dia a dia daquela plataforma, daquele produto. Então, isso facilita bastante para a gente e a gente consegue isso através das ferramentas Atlassian, em especial o Jira Service Management. Que incrível. Ou seja, e deixa eu te perguntar uma coisa. E muito legal saber que existem plantonistas nas equipes de engenharia também. Sim. Porque, por exemplo, no Command Center, inevitavelmente você vai ter isso. E você citou exatamente como é que eu resolvo essa treta. Porque a primeira coisa eu preciso é resolver, seja ela uma goteira, seja ela não consigo entrar, seja ela não consigo usar o banheiro, né? Ou crítico ou não crítico, e preciso comunicar as pessoas certas. Você sabe que eu falo que o Command Center, a principal função dele é diminuir o impacto de negócio que a gente tem. Porque uma coisa é, eu vou tentar evitar que o impacto de negócios aconteça. O Command Center também está lá para isso. Para monitorar ativamente as nossas plataformas, para reagir a qualquer sinal de fumaça que tenha e apagar aquela fumaça antes que ela vire um fogo. Então o Command Center ele está ali para isso. Mas a gente sabe que o incidente ele não acontece hora de lugar para acontecer. Ele acontece. Ele acontece. E nesse momento o foco, ao invés de ser evitar que o incidente aconteça, uma vez que ele aconteceu, ele passa a ser como é que eu vou resolver esse incidente o mais rápido possível? Como é que eu vou mitigar a dor do usuário o mais rápido possível? Seja precisar ficar apertando um botão a cada 5 minutos, ou seja fazer um deploy em produção como um hotfix ou algo do tipo. Então o Command Center ele tem essa responsabilidade de... O foco sempre tem que ser mitigar o impacto de negócio o mais rápido possível. Nossa. E é isso mesmo, cara. E eu fico pensando, e aí você falou do Jira Service Management. Primeiro que ele está conversando com os eventos que estão acontecendo e todo o monitoramento que está acontecendo. Todas as nossas plataformas de monitoramento hoje enviam os alertas para o Jira Service Management, e a gente trata ele como o nosso Alert Manager. Então, todos os alertas chegam ali, trazem as informações que a gente precisa de serviço afetado. E aí vocês vão avaliar todos esses chamados de alguma maneira, aqueles alertas, tudo que está sendo monitorado. E aí... O Command Center tem essa equipe. O Command Center tem a equipe, a gente, logicamente, que trabalha com uma série de runbooks que a gente já consegue executar e resolver antes mesmo de engajar a equipe responsável. E que possivelmente vieram de um histórico de aprendizados, possivelmente daquele pós-mortem. Tem parceiro, a Icor
por exemplo, entra como parceiro no Command Center? Totalmente. Hoje a Ecor é quem opera o nosso Command Center. A gente tem um time de especialistas no Command Center que são food lovers, são pessoas iFood. O papel deles é mais uma liderança técnica e também o papel de Critical Incident Manager, que é a pessoa que precisa ter domínio do negócio e a pessoa que precisa conseguir levar esse domínio do negócio para as comunicações e até para dentro da War Room e falar assim, galera, peraí, vocês estão tentando apagar um incêndio que não é o principal, não é a causa principal do fogo. Você sabe que, fazer um paralelo aqui do começo do nosso papo, a gente falou sobre a Disk Cook. E eu tenho o privilégio de ter uma pessoa na minha equipe que trabalhou na Disk Cook. Ele está no iFood desde a época da Disk Cook. Ele era um dos atendentes que recebia as ligações para os pedidos, na época que o Disk Cook era a revistinha, e ele está na minha equipe até hoje. Então eu tenho esse privilégio. Na verdade, eu tenho 2 privilégios. Eu tenho o privilégio de ter o Carlos ali com quase 14, 15 anos de casa, com todo esse histórico de Disk Cook. E eu tenho o João, que completou ontem 10 anos de casa. Então, assim, são 2 pessoas que dominam o negócio do iFood e tem esse papel de Incident Manager justamente por todo esse ownership que eles têm do negócio do iFood em produção. Ou seja, o papel de Incident Manager, o ownership que esses caras têm que ter dentro do Command Center. Totalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jimmy, aproveitando isso, porque a gente está falando, parte desse time do Command Center, Food Lover, parte e core, você tem que contar com parceiro, senão Totalmente. Como é que você faz para... Porque assim, tem um nível de responsabilidade, tem muitas coisas acontecendo aqui, a gente começou pelo monitor... não você falou de tudo já, sou eu que estou indo, não tão a passos largos aqui, mas falando desde o monitoramento, porque eu preciso olhar para isso, como é que eu avalio tudo isso, fora os incidentes que estão acontecendo, eu vou chegar nisso. Como é que a gente olha para esses serviços dentro da iCor, não só do ponto de vista do Customer Success, mas como IT Ops, como essas operações, porque são críticas em termos de sustentação, como é que a gente olha para isso? Enfim, e evidentemente que a gente está falando aqui, porque ele é cross, né? É um serviço que a gente está falando de nuvem, a gente está falando de 1000 coisas aqui. Como é que a gente olha lá dentro, por favor? Luiz, a iCor, ela olha para esse tipo de operação, primeiro com um olhar muito focado no negócio do cliente. Acho que se a gente não parte do princípio de qual que é o negócio que a gente vai conseguir ajudar o nosso cliente, qual vai ser a parceria que a gente vai estabelecer a partir do problema que ele deseja resolver, ali a gente talvez não entenderia qual vai ser a melhor solução a ser aplicada. Então, acho que a gente começa por aí. Essa é a visão sempre que a iCor busca ter dos nossos clientes, entender justamente a dor, né? Aonde ele quer chegar, como ele quer resolver aquele problema que ele tem. Segundo, entender toda a sua stack tecnológica. Então, uma vez você entender o negócio, você justamente vai entender aquilo que suporta, aquilo que faz com que aquele negócio opere, o que está por trás daquilo, sistemicamente falando, qual que é o sistema operacional, qual que é a nuvem, qual que é a tecnologia que está por trás daquilo. E, em seguida, pensar justamente estruturar uma operação que consiga entender a dinâmica daquele negócio juntamente com aquela tecnologia. Acho que isso compõe, de certa forma, um dos pilares que vai gerar o sucesso daquela operação, sem dúvida. Porque você vai precisar... A gente está falando de ferramenta, como a gente falou do Jira Service Management, falamos de nuvem, estamos falando de pessoas. Então, pessoas é muito importante. E apesar de a gente falar de muita solução sistêmica acontecendo, muita coisa sendo feita de forma automática, sem dúvida, existem pessoas operando. Então, a iCor, a partir do momento que olha para uma operação, ela justamente precisa entender quais são os recursos humanos necessários para que realmente essa operação suporte o negócio do cliente e que passe por toda a tecnologia ali envolvida. Que incrível. Desculpa a indelicadeza da interrupção, mas é só para tentar colocar mais um ingrediente na tua fala para você continuar aqui, porque a gente está falando de pessoas especializadas, o entendimento do negócio do cliente, do contexto e o conhecimento também na plataforma tecnológica, na Atlassian, porque também, enfim... Exatamente. Cara... Então, tudo isso vai se conectando e a gente vai observando que hoje, quando a gente pensa em IT Ops, que se a gente volta algumas casas para trás, a gente olhava como apenas um lugar onde o incêndio seria apagado, onde as coisas, de fato, iriam pegar fogo, aquelas pessoas iriam ser acionadas, mas hoje em dia o olhar é mais proativo. De fato, buscar entender tudo aquilo que acontece, e o Eugênio trouxe
números expressivos, então não dá mais para a gente contar apenas com a reação. Então, hoje, uma operação de IT-Ops, a gente busca entender justamente daquele negócio, daquela solução tecnológica e ter as pessoas certas para que a gente consiga, junto com o negócio do cliente, entendendo ele, ser o mais proativo possível. Para que justamente os runbooks, eles possam, de certa forma, não só ajudar naquele momento do fogo, mas, sem dúvida, já ajudar a prever alguma coisa que possa acontecer. A predição também é um ponto fundamental, até por questões históricas, enfim, diversos pontos que podem ajudar para tomar melhor decisão nesse momento. Sem dúvida, Luiz. Hoje, um command center ele tem um papel estratégico dentro de qualquer companhia. Luiz, Hoje... Desculpa te interromper, Jimmy. Pode seguir. Então, por isso que esse olhar hoje para uma operação de IT-Ops conectada com um command center é vital, eu diria hoje, para qualquer companhia. Porque hoje qualquer companhia é uma empresa de tecnologia no final das contas. Com certeza, E a gente não pode esquecer que a gente tem todo o ecossistema. Então, o iFood é um ecossistema muito complexo. Então, a gente está falando do restaurante, a gente está falando do entregador, estamos falando do cliente. E tudo isso, de certa forma, está passando pelo command center. Seja para olhar de forma preditiva o que pode vir a acontecer, ou, de fato, atuando diretamente no incidente. Excelente. Eu acho que tem 2 paralelos que são interessantes de fazer aqui, né? De onde surge o conceito do command center? Do NOC. Lembra do NOC? Do NOC, tanto que eu ia tentar conectar nisso, enfim, mas é muito NOC, legal. Já emenda nisso, o bora. Network Operation Center, né? Então, muitas empresas, na época que ainda nem existia computação em nuvem, esse centro, essa célula nas empresas, ela fazia o monitoramento de todo o roteamento de pacotes de rede, Network Operation Center. Então, eram pessoas que ficavam monitorando os pacotes, ficavam monitorando ali os data centers on-premises e dispositivos físicos de rede, roteadores, hubs e tudo que a gente tem ali, switches. Então, desse conceito, evolui o conceito do Command Center. Tanto que hoje, ainda algumas empresas têm um Command Center que é chamado de NOC, mas ele tem a mesma responsabilidade de um Command Center. O NOC moderno, digamos assim, ele é o que a gente chama de Command Center hoje. É espetacular você ter falado sobre isso, porque é um dos pontos que eu ia colocar aqui. Legal. Então, não, mas até continua, porque eu falei no início, porque nada se perde também. Toda a experiência do passado é o que nos trouxe até hoje. Totalmente. Por favor, tá? Então, assim, a Gemude, o CAB, tudo isso era o terror, mas foi fundamental a gente ter chegado ter passado por aquele lugar. Eu faço piadas com as coisas que eu fazia e como é que eu faço hoje, e ao mesmo tempo piadas importantes para a gente ter chegado nesse lugar. Quem nunca esteve num NOC acompanhando os pacotes para ver se chegava lá, se não chegava, os ambientes físicos, os hubs, os switches, os roteadores e como isso acontecia, e aquela sala gelada, brother, enfim, e tudo isso. E quem não acompanhava tudo isso não sentiu essa evolução. E a gente está falando, inclusive, também de outras questões acontecendo em paralelo com a própria questão da cloud. Totalmente. Vamos lá. Totalmente. Os microserviços acontecendo. Eu falo que tudo é evolução, né? É tudo a evolução. Eu costumo dizer que o Git ele só existe hoje porque alguém no passado usava o CMVC, deu lock no arquivo, foi embora para casa e um deploy não aconteceu. Então eu costumo muito fazer essa piadinha, porque o CMVC era o terror, né? Era o terror. Aí do CMVC veio o SVN, do SVN veio o Git e assim a gente vem evoluindo. A Keb, Gemude é a mesma coisa. Exato. Não é que hoje eu não tenho uma gestão de mudanças para um ambiente dinâmico onde eu faço uma série de deploys em produção. É que as ferramentas tecnológicas e os processos que eu tenho evoluíram tanto a ponto de me permitir fazer testes e fazer experimentações no ambiente de produção, né? Há alguns anos atrás você não falava de engenharia de caos, por exemplo. Você não falava de load test, você não falava de reliability. Desenvolve, coloca a aplicação em produção e se der pau, a gente vai ver o que faz para arrumar, né? E era assim, e de alguma maneira funcionava, e foi assim que a gente chegou aqui. Eu estou dizendo isso pelo respeito de quem veio, Totalmente. de onde a gente veio, de como as coisas foram criadas, e quem esteve nesse chão de fábrica, quem foi que foi fazendo isso acontecer. Muito legal você falar sobre isso, porque isso também acabou, por exemplo, a própria questão do DevSecOps. A gente conseguir empacotar tudo isso em etapas, a gente começar a preparar melhor esses ambientes, a briga que a gente tinha com aqueles ambientes que a gente tinha lá na nossa IDE, e o ambiente de desenvolvimento, depois o staging, aí tinha a homologação, mas espera aí, cara, mas tem uma pré-homologação, mas tem uma pré-produção, e tudo isso, mas como é que eu colocava isso? E hoje você está me falando que você tem mais de 100 deploys por dia. Sim. Então, peraí, também não é uma coisa do dia para a noite, se mantém seguro,
se mantém mais controlado, a complexidade aumenta. Como é que eu lido com o caos? Como é que eu lido com tudo isso? E então, aí, voltando, mas mantendo, o Command Center, que foi onde você estava concluindo, é vital. Ele não deixa também de incluir mais responsabilidades, mais atribuições, mais adaptável, mais vital ainda, porque todas as empresas são de TI, mas com uma evolução Totalmente. de um NOC, por exemplo. É muito legal você contar essa história dessa forma, cara. E a gente precisa lembrar que existem realidades muito diferentes no mercado, né? Existem as empresas 100% cloud, mas existem aquelas que têm um ambiente híbrido cloud on-premise e existem aquelas que ainda rodam 100% on-premise. Então, para a realidade dessas empresas 100% on-premise, elas precisam de um NOC, elas precisam de um Command Center com um foco diferente. Se hoje o meu foco é em Kubernetes, em Cloud, AWS, Azure, GCP e tudo que a gente fala no mercado, ainda existem empresas, ainda existem grandes legados, ainda existem grandes monolitos que ainda precisam daquele NOC físico. Tem uma coisa que eu trago muito nesses anos todos de carreira, 100% na parte de gestão de serviços de TI, que é um tripé. Você tem processos, você tem pessoas e você tem ferramentas. Esses 3 pilares, eles não mudaram com o passar dos anos. Nunca saíram de moda e dá pra fazer bingo no videocast, por exemplo, aqui no Simcast dá pra fazer. E talvez a gente esteja gravando o Simcast daqui 20 anos e falando exatamente Pessoas, da mesma coisa. Pessoas, processos e ferramentas. Então, os NOCs, eles existiram com pessoas, com processos e com ferramentas. A evolução disso para os Command Centers é formada de pessoas, processos e ferramentas. Eu ia até fazer o paralelo, o Jimmy comentou das realidades de mercado, das empresas, dos Command Centers que nós temos. Eu sou muito conectado com a aviação. É um tema que me atrai, assim... Eu brinco que eu sou o piloto frustrado, que eu ainda não tirei o meu brevet, mas um dia a gente chega lá, né? O cara é o líder do Command Center, o cara é sanfoneiro. Bom, eu vou contar várias... Não vou contar aqui, né? Você vai ficar pro próximo, vai lá. E na aviação existe um Command Center. Toda a companhia aérea tem o que eles chamam de CCO, que é o Centro de Controle Operacional. E eu tive a oportunidade de visitar alguns CCOs, tanto aqui no Brasil quanto de empresas do exterior. E é muito engraçado, porque eles fazem o papel de Command Center, só que quando você está falando de aviação, os pilares que você avalia vão além da tecnologia. Então, eles têm que monitorar a tecnologia, lógico. O sistema de check-in tem que estar funcionando. O sistema de despacho de bagagem tem que estar funcionando. O sistema de venda de passagens tem que estar funcionando. Todos os sistemas ali que eles usam de despacho operacional para plano de voo tem que estar funcionando. Só que eles têm que monitorar os aeroportos, eles têm que monitorar as aeronaves, eles têm que monitorar a meteorologia. Então, esses CCOs, por exemplo, são formados de grandes painéis, grandes telas, onde você tem mapa com todos os aviões que estão voando ali naquela região, onde você tem um mapa meteorológico do outro lado, onde você tem um NOTAM, que é um tipo de informação aeronáutica que vem para os pilotos e para todo mundo que opera no campo aeronáutico, que um aeroporto pode estar fechado por um acidente, ou pode estar fechado por uma incursão de pista, ou por um animal na pista, ou algo do tipo. Então, eles têm que monitorar a complexidade desse ambiente. E o iFood, eu faço o paralelo que a gente monitora tudo isso. Hoje, para mim, um dia de chuva em São Paulo impacta a operação do iFood. Um dia de chuva em São Paulo, capital, impacta a operação do iFood. Por quê? Pessoas entregadoras podem tender a não trabalhar na chuva. O trânsito, a gente sabe, 6 horas da tarde em São Paulo, num dia de chuva, fica caótico. As rotas de logística, elas podem ser afetadas por enchentes, queda de árvores, queda de fiação. Então, tudo isso impacta o nosso dia a dia. E o Command Center, ele tem um papel fundamental nisso. Lógico que nós temos os times de operações logísticas, mas o Command Center, ele também olha para isso. A gente olha para a queda de volume, por exemplo, de alocação de pessoas entregadoras. A gente olha, por exemplo, para a queda de disponibilidade, que a gente chama de... Vocês estão monitorando cada um desses pontos também. A gente monitora, por exemplo, o que a gente chama de saturação de praça. Então, eu posso ter uma praça saturada, significa que eu tenho mais pedidos do que menos oferta de entrega logística. Tudo isso impacta o nosso negócio e o Command Center tem um papel fundamental nisso.
E quando eu falo dos 3 pilares ali, pessoas, processos e ferramentas, acho que a gente cobriu muito bem a parte das ferramentas, falamos da Atlassian, dos sistemas de monitoramento que nós temos, que trazem essas informações e nos ajudam a ter visibilidade disso. A gente falou dos processos. Hoje a gente roda 100% de um ITSM baseado no framework ITIL 4, na biblioteca ITIL 4. Então a gente faz gestão de problemas, gestão de causa raiz, gestão de incidentes, gestão de alertas, gestão de eventos, gestão de base de conhecimentos, gestão de solicitação de serviços. Tudo isso nós temos hoje dentro dos nossos processos. E a questão das pessoas é muito importante porque nós temos que lembrar que o negócio do iFood é um negócio que opera 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Então essa parceria com a Ecor é muito importante para a gente porque hoje nós temos um time de pessoas Ecor que fazem a cobertura do nosso negócio 24 horas, 7 dias na semana. A gente tem as pessoas especialistas do lado do iFood que operam essa cadeira de liderança técnica e também essa cadeira de gestão de incidentes, os incident managers que dominam o negócio do iFood. Mas a gente tem as pessoas Ecor operando esse negócio 24 horas, 7 dias na semana. Então, o paralelo que eu faço aqui da evolução do NOC para o Command Center que nós temos hoje é a operação de tudo isso. Se antes o NOC ia lá, via que tinha um pacote que estava falhando, uma rota de rede que estava falhando, ele ia lá e trocava o cabo de rede. Hoje a gente tem um runbook para restartar um serviço cloud, para fazer um scale-up ou um scale-down de uma aplicação, para mudar um feature flag que possa me desativar ou ativar um método de pagamento que esteja offline por conta de algum problema no Banco Central, por exemplo. Então tem uma série de coisas que a gente tem de interfaces que só é possível pelo tripé. Pessoas, processos e ferramentas. Nossa, incrível. Incrível. E você vê, são tantas coisas que você falou que você viu que eu até dei uma respirada agora, é porque não tem como, né? E é muito importante como isso não sai de moda. É só para reforçar a questão de pessoas, processos e ferramentas. E é legal porque você acabou citando a questão processos também chamado, eu vejo muito práticas. Eu gosto de pessoas, processos e ferramentas, mas também processos também chamado de práticas. E como a gente precisa ter as referências práticas, as referências processuais para isso. E como cada um desses pilares precisam não ser seguidos à risca. Eu não estou falando aqui de escrever com sangue na pedra, mas ser seguido da melhor maneira possível. Sim. Porque, por exemplo, você falou aqui de gestão de causa raiz, você falou de pós-mortem, você falou de uma comunicação, você falou de ter os especialistas, você falou de ter os incident managers, você falou da parceria com a Ecor dentro do Command Center, de você ter o runbook para poder habilitar ou desabilitar uma feature flag para isso, você conhecer esse ambiente. Você tem o operador de logística, que é uma equipe, mas que são os especialistas. Como é que você coloca tudo isso para funcionar? Sim. Cara, é quase que responder de novo a questão dos milhões de desafios. E aí eu fico com uma questão, e eu vou perguntar para você, Jimmy, que tem várias operações, e é legal porque, na realidade, é legal porque você reforçou a questão do contexto do negócio dos clientes da Ecor. Talvez seja isso que o Eugênio comentou. É isso mesmo? Não sei se você quer comentar. Que você falou dos ambientes. Cada ambiente é um ambiente. Exatamente, Luiz. Sem você conhecer tudo que está acontecendo por trás, olha o tanto de anomalias que pode acontecer no dia a dia e vai impactar o negócio do cliente. Então, sem dúvida, fazer parte dessa operação e não ter todo esse contexto, sem dúvida, vai impedir com que a Ecor e a que a gente possa ajudar o nosso cliente no final do dia, de fato, a enfrentar os seus desafios. E aí eu acho que quando a gente conecta tudo isso, o tripé que o Eugênio acabou de falar, todos esses pontos que você acabou de comentar, acho que a gente chega no ponto e a gente consegue materializar de fato o que é ambidestria. A todo momento a gente ouve essa palavra, você falou do bingo das palavras e sem dúvida a gente não corre risco, já pode bingar mais uma aí. Ótimo. Mas a gente consegue agora trazer para a prática o quanto a gente consegue conectar uma prática como um jet ski, que a gente está falando de inovação, de fato a gente está colocando alguma coisa para realmente rodar no ambiente produtivo, enquanto o Command Center está fazendo a vida de quem não acessou aquela feature ainda continuar funcionando. Então, o conjunto disso tudo, e a gente olha para a ambidestria, a gente fez isso na prática. A gente tira essa palavra de um contexto muito teórico e a gente consegue entender o que é conviver com inovação junto com a operação do dia a dia. Isso é muito importante. Então, a gente tem que frisar que sem esse tripé a gente não consegue. E tudo isso, a gente tem que falar da resiliência. Então, hoje, Command Center
pessoas, processo, ferramenta, está focado no quê? Justamente na resiliência, que é outro tema muito importante que a gente tem que sempre cuidar para que a gente consiga aprender com o que a gente acabou de passar. Que é isso, né? E aí a gente conecta com uma outra palavrinha aí, vamos bingar mais uma, antifrágil, que é o que você aprende com os incidentes, com os problemas que você acabou de identificar como causa raiz e seguir adiante para que aquilo ou não aconteça mais ou aconteça com uma menor frequência. A aula de hoje eu não vou deixar terminar o videocast, porque o que eu tô... Obrigado, meus professores. Hoje virou a sala dos professores. Muito obrigado. A ambidestria foi maravilhoso ter conectado isso pelas inovações acontecendo o tempo todo. Uma melhoria constante na operação que paga a conta do futuro. Porque é ali, né, a operação, o dia a dia que paga a conta do futuro para o jet ski poder fazer a sua rodagem e ter certeza que aquilo acontece. E o Taleb fala uma coisa muito legal da antifragilidade, que eu fiquei com isso na cabeça depois de um tempo, que não se mede a antifragilidade, né? Se mede a fragilidade. Então, muito obrigado, Jimmy. Exatamente isso. Então, agora vem uma pergunta meio Tostines aqui, só para poder respirar, que é o seguinte. Vamos usar o Command Center como referência e tudo que a gente está falando aqui. No contexto do iFood, no contexto cultural, tecnológico do negócio do iFood, sobre tudo que a gente estava falando aqui. O Command Center é o cérebro que mantém o coração ou o Command Center é o coração que mantém o cérebro do iFood? Só uma boa pergunta, hein? Eu vim pensando muito nela. Sabe aqueles 30 segundos que você teve de silêncio? Eu vou ter os 30 segundos agora também para pensar. É capciosa essa pergunta. É capciosa. É, mas eu vou fazer o paralelo da realidade que nós vivemos diariamente no iFood. Eu acho que o Command Center ele é o coração e as áreas de produto e inovação são o cérebro do iFood. Essa é a leitura que eu tenho hoje. Na verdade, a gente mantém o coração pulsando, a gente mantém o negócio operando justamente para que as áreas de produto e engenharia possam pensar em evoluir o produto, possam analisar as oportunidades de mercado que a gente tem e possam analisar como a gente pode oferecer cada vez mais comodidade para os nossos usuários. Eu vou dar um exemplo muito forte disso. A gente está lá operando e mantendo o iFood. Vocês devem ter acompanhado no noticiário, o iFood anunciou uma parceria com a Uber recentemente. Uhum. Vai ser possível você pedir um carro da Uber dentro do aplicativo do iFood e vai ser possível você fazer pedido de comida ou multicategorias ali, mercado, farmácias, pet shops e etc., a partir do aplicativo da Uber. Então, você vai poder ter essa interface. Qual que é o objetivo principal disso? iFood é tudo para mim. Comodidade para a vida do usuário. Então, enquanto a gente opera o iFood, as áreas de negócio e as áreas de produto e as áreas de engenharia estão evoluindo o produto para trazer cada vez mais essa comodidade para o dia a dia dos usuários, para trazer cada vez mais essa conveniência para o dia a dia dos usuários. A gente está tentando cada vez mais conectar o mundo digital com o mundo físico também, para você ter uma experiência unificada nos dois mundos. Então, o teu histórico de pedidos em um restaurante no iFood, ele vai poder ser utilizado quando você for no mesmo restaurante, sentar na mesa e comer no local. Então, tem uma série de iniciativas que a gente vem trabalhando justamente para fazer isso. E aí, voltando à tua pergunta ali, é por isso que eu vejo que o coração é manter o negócio operando para que engenharia, produto e inovação não tenham que se preocupar com a operação do negócio e possam, sim, continuar evoluindo o produto, continuar trazendo cada vez mais comodidade para os usuários. Eu estou fazendo essa cara porque não só porque eu concordo, tá? Porque eu vim com essas reflexões, pensamos nessa pergunta. O que você acha, Jimmy? Eu não vou nem falar a minha porque depois eu comento, é porque eu super concordo com isso também. Mas, Jimmy... Concordo totalmente. Legal, né? O time de produto, a gente acabou de falar de ambidestria, o time de engenharia tem que estar preocupado com a inovação. Sem dúvida. Ele tem que estar de olho naquilo que está acontecendo no mercado, aquilo que o usuário ali no final do dia está esperando ter como uma nova experiência, o entregador, o restaurante. Então, sem dúvida, manter a circulação, né? O coração mantém tudo circulando, oxigenando também é muito importante. Então, sem dúvida, eu concordo. Eu também. E foi a minha última reflexão, e essa foi no metrô, inclusive, eu falei, cara, mas só pode ser o coração. Porque tem, evidentemente, que
seja nas áreas de produto, nas áreas de logística, nas áreas de todas as outras áreas que não deixam de inovar, sobretudo essas áreas que nós falamos, também tem as suas áreas talvez um pouco mais operacionais, enfim, que até são acionadas, inclusive, e comunicadas pelo Command Center. Mas eu quero colocar um ponto aqui, uma percepção, tá? Bem de CPF, mas também meio CNPJ como um profissional que tem alguns mais de 2 décadas e meia, enfim, também nessa batida, e o quanto eu vejo toda essa evolução e vejo toda a evolução das pessoas e de várias pessoas que eu conheço, da comunidade, das pessoas que eu convivo, e o quanto é legal ver que nós, de alguma maneira, da TI, o quanto isso me orgulha, e vejo isso em várias áreas, mas o quanto a gente está conectado com o negócio, o quanto a gente está conectado com os clientes, o quanto a gente está conectado com todas as pessoas, dos times, o quanto você falou do seu time, das pessoas que fazem parte do time, não falei aqui de forma possessiva, mas da pessoa que faz parte do time, mas do ecossistema que faz parte daquilo. E aí você conecta o negócio de uma maneira... você falou da parceria com o Uber, e a gente sabe aqui das coisas que aconteceram num passado não tão recente, e como é que o mercado funciona. O Uber tentou uma coisa, depois o iFood estava na outra, e essas parcerias que vão acontecendo e vão transformando o mercado, e quanto deixam a gente assim, o quanto a gente está assistindo coisas incríveis, e o quanto nós, de alguma maneira, eu tenho recebido pessoas aqui, não só no Simcast, mas pessoas que eu conheço e que eu convivo, que tem uma preocupação, não do lado no sentido ruim, mas num sentido genuinamente bacana de olhar e falar, cara, essa experiência end-to-end, de eu chegar no restaurante, é muito legal ver isso, tá, Eugênio? Você falando sobre isso, o Jimmy falando dessa forma. Então, não é que eu estava antes do bug do milênio, tá bom? Enfim, e era muito legal também, a gente fazia coisas incríveis, e os Nokias eram incríveis e continuam sendo, mas talvez a gente fosse mais do nosso mundinho. E as pessoas que eram do meu mundinho continuam aí, estão no iFood, estão em várias empresas que estão super evoluindo isso. Então, acho que isso mostra como tudo isso aconteceu. Enfim, estou falando isso porque a gente falou de várias evoluções, e tudo isso aconteceu até por causa da internet, né? Sim. Sim. Vamos e convenhamos isso tudo. Eu lembro porque tudo isso me chocou, mas é porque eu também fico pensando nas pessoas que vieram antes de mim. É porque eu fui trabalhar na Mandic, lá no fim dos anos 90, lá em 98, assim, e para mim tudo aquilo era muito chocante, aquela história de BBS, os pacotes, a internet, enfim. E a gente está indo para o final do nosso bate-papo, e eu estou enrolando vocês porque eu não quero terminar, tá bom? Era isso. Mas a gente está indo para duas coisas aqui no final, que é o seguinte. Por que eu citei tudo isso? Internet, evolução. A gente chegou na inteligência artificial, não é de hoje. Não é uma inteligência artificial, não é uma LLM, não é um machine learning, não é um deep learning, não é um embedded que veio do transformer, que foi a evolução do deep learning, que é um não é isso que eu quero ficar aqui me debruçando de forma nenhuma. Mas eu queria bater um papo sobre essas coisas que estão acontecendo. E que estão acontecendo dentro do iFood. Como que a gente olha para isso dentro da iCor, porque ao mesmo tempo está acontecendo no iFood de várias maneiras, e como que isso impacta ali no nosso dia a dia, sejam nas automações, sejam na predição do machine learning, sabe, de várias questões ali, seja em como eu posso automatizar um determinado risco, ou como posso trazer uma conversa mais simples, ou como eu posso fazer uma pesquisa mais rápida, ou como eu posso fazer com que um banco de dados não relacional possa ser melhor trabalhado com relacional, sabe? Eu acho que tem muita questão de tecnologia emergente com inteligência artificial, que já é mais do que uma realidade. É muito comum ainda ter gente falando, tem gente que não sabe usar. Sim, tem gente que sabe usar pra caramba. Tá bom. A própria Atlassian traz embutido, traz de forma nativa não só a Atlassian Intelligence, que traz muita coisa legal. Os pós-mortem, cara, é um negócio assim, gigante, é incrível, com base no contexto, com base no resumo. Então, isso alimenta a base com o próprio Rovo.
O Eugênio é uma referência para a Atlassian, deixa eu falar isso para a câmera aqui, olhando para isso. Você está numa... Assim, o iFood, assim, tem materiais, citações, Eugênio Onofre, não é isso? Lá, enfim, materiais do Partner Portal, para a gente é um baita orgulho também, viu, Eugênio? Legal. Pode ter certeza disso. O trabalho que vocês fazem, muito sério, e que tem a ver com práticas, tem a ver com pessoas, tem a ver com ferramentas e os próprios materiais que tem a ver com isso. Então, e eu queria falar um pouco sobre Atlassian Tecnologias Emergentes, que é a penúltima pergunta do nosso bloco aqui, para a gente poder bater mais esse papo. Queria ouvir um pouco de você, cara. Legal. Lá eu no acho iFood. que eu tive a oportunidade de participar nos 2 últimos anos, até como speaker ali no evento da Atlassian, e pude acompanhar de perto o anúncio das novidades, né? E o maior anúncio que deixou a gente mais empolgado nesse último Atlassian Team que aconteceu o mês passado foi a liberação do Rovo para todos os clientes, né? na faixa. Então, nós estamos muito empolgados com isso, com a possibilidade de começarmos a usar os agentes ali, porque a gente estava indo numa linha de construir o nosso próprio agente. E agora trazer isso embutido já no serviço que nós usamos, já no sistema que nós usamos para fazer a gestão dos nossos incidentes, a gestão dos nossos alertas, a gestão dos nossos problemas, dos post-mortems, base de conhecimento, isso é fundamental. A gente já tem usado alguns recursos do Atlassian Intelligence, Postmortem é um deles, então para todo postmortem que a gente gera, a gente usa o Atlassian AI para pegar o resumo de tudo o que aconteceu no incidente e levar isso para dentro do postmortem. A gente usa também na parte de gestão de incidentes, com criação de canal do Slack dedicado para cada um dos incidentes, ele fazer o summary ali para a gente de tudo que está acontecendo, para as pessoas que estão passando a investigar aquele incidente a qualquer momento que eles entrem da investigação. E eu acho que a inteligência artificial ela vem para reduzir a volumetria de trabalho repetitivo e trabalho manual que se faz para que a gente possa efetivamente focar no trabalho qualitativo, né? Então, eu acho que a inteligência artificial nos ajuda nesse sentido. Vou te dar um exemplo, alertas. Hoje a gente tem ali uma volumetria de 18 a 20, 22 mil alertas por mês. Essa é a volumetria que nós recebemos. Com o Atlassian Intelligence eu tenho o Alert Grouping, que faz o agrupamento dos alertas e consegue me dar previsibilidade e análise de tendências de, olha, quando o alerta X aconteceu e o Y vier na sequência, pode ser que você tenha um incidente Z. Então isso é algo que a gente tem começado a usar cada vez mais no nosso dia a dia do Command Center e das operações, sem contar, é claro, a interface ali humano LLM, de tradução de documentos, de ajudar a escrever uma documentação, de ajudar a validar um runbook, de ajudar a escrever um runbook de restart de uma pod no Kubernetes e falar, olha, valida pra mim, tá certo, tô esquecendo de alguma coisa, tem um caminho mais prático, tem um caminho mais produtivo. Então, a AI no nosso time de Command Center está cada vez mais embutida e a gente tem feito uso muito forte disso. Uma das coisas que a gente está experimentando, inclusive, é o uso de AI para tomar notas durante a War Room. Porque um dos papéis do Incident Manager hoje, como eu comentei, comunicação e transparência são fundamentais. Só que se eu tenho o Incident Manager disputando entre enviar uma comunicação ou documentar o que está sendo discutido na War Room, ele vai priorizar o envio da comunicação. A gente precisa ser transparente, a gente precisa dar visibilidade. Então, trazendo uma AI para ser o meu note taker ali, me dar um resumo de, olha, essas foram as ações, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, deu tal resultado, não deu tal resultado, eu tiro essa carga cognitiva e essa carga manual de trabalho do Incident Manager e permito que ele foque em orquestrar a sala de crise para resolver o incidente no menor tempo possível. Para que ele foque em enviar as melhores comunicações para as áreas de negócio afetadas. Então, é por isso que eu falo que a AI, para mim, ela nos ajuda a diminuir o trabalho quantitativo e permite que as pessoas foquem no nosso trabalho qualitativo. Essa é a leitura que eu tenho. Excelente, excelente. Jimmy, por favor. Tudo isso que o Eugênio está trazendo, conectado com um dado muito importante do Gartner, 15% das empresas até 2028 vão usar AI não só para automatizar, mas para tomar decisões. Acho que esse é um ponto fundamental, principalmente quando a gente ouve falar o agente, né? E hoje, com todo o suporte que a Atlassian vem dando através do Rovo, para que a gente possa ter, junto com o Team Graph, que vai ser toda essa plataforma que vai conectar todos os seus produtos, tudo aquilo que acontece dentro da solução como um todo, que até então a gente pensava muito em AI num primeiro momento, em soluções ainda de formas separadas. Cada indivíduo usando da sua forma, cada área usando da sua forma.
E essas soluções que agora as empresas estão nos provendo, como é o Team Graph, justamente vai nos ajudar com que a gente consiga olhar para uma companhia com todos os seus dados, tudo aquilo que está dentro daquela solução, para que a gente consiga criar agentes que não vão somente automatizar alguma coisa, mas sim ajudar tomando decisões preditivas. Eu vou trazer um exemplo. Tem um cliente que a gente está fazendo um experimento muito legal. Talvez o iFood hoje, com o seu número de mudanças que acontece, não seja o caso, mas a gente tem um cliente que de fato ainda roda ali sua gestão de mudança, tem seu CAB, tem todos os seus eventos. E que faz sentido para ele. E faz sentido para aquele negócio. E a gente pensou, poxa, e se a gente tivesse um CAB, uma pessoa desse CAB, só que de forma virtual? Ou seja, a partir do momento que aquela Gmood foi começada a ser escrita, ser preenchida, porque a gente está falando de algumas áreas contribuindo para uma mudança. A gente está falando do time de segurança, trazendo inputs, o time de infraestrutura, o time de produto, de desenvolvimento. Então, muitas áreas se relacionam para que uma Gmood aconteça com sucesso. E por que não já ter alguém de forma autônoma olhando para aquilo, já entendendo através de cada etapa do preenchimento dessa mudança, se de fato já está atendendo aquilo que o comitê vai falar assim, poxa, não podemos seguir porque talvez não atenda uma janela de deploy. Então a gente já está hoje desenvolvendo, junto com os nossos clientes, um agente que vai fazer parte desse CAB, só que de forma antecipada, para que, de fato, quando aquela mudança chegue para o comitê, realmente seja quase que um check, está tudo pronto, vamos executar essa mudança. Fora outras oportunidades que nós já estamos observando. Não só de talvez trazer alguma anotação automática, mas sim fazer com que aquela atividade daquela área, que a gente pode expandir para qualquer área de negócio, acho que essa é a parte mais interessante da conversa, né? A gente está conseguindo ser mais inclusivo quando a gente pensa a respeito de inteligência artificial. A gente está pensando numa área de legal, numa área de HR, a gente está pensando na área de employee, na experiência de um colaborador que está chegando. Tudo isso, de fato, utilizando a AI para que aquele processo seja feito de uma maneira muito mais prática. E aí, deixando as pessoas para cuidar daquilo que, como o Eugênio falou, quantitativo deixa para a AI. O qualitativo, poxa, deixa para as pessoas cuidarem das outras pessoas. Com certeza. E eu me atrevo a complementar que até parte de um determinado qualitativo vai ficar com a AI, tanto que o número do Gartner tem a ver com decisão. Sem dúvida. Até porque determinadas decisões, é uma coisa que você disse, cara, me ajuda a ver se esse post-mortem tá legal. O próprio, a gente tá falando do agrupamento, que eu acho que esse agrupamento de alertas é uma coisa simples e muito boa. Sim. Sabe, eu acho que assim, a parte, tem algumas coisas que são super legais, a questão de decompor itens maiores para itens menores, né? Então, assim, o child issue, essas pequenas coisas. Mas quando a gente fala dos agentes, os agentes, além de tudo, eles criam essas integrações. Os agentes, eles buscam dados. Teamwork Graph, como você disse, é algo que eu também gosto de falar, interoperabilidade entre as próprias soluções. Está todo mundo conversando, cara. Sim. O que foi gerado lá no cara de produto é o cara que foi gerado no Confluence. Enfim, evidentemente que com segurança, permissionamento, claro, tudo isso adequado. Ah, mas tem uma fonte lá do SharePoint. Tamo junto. Chega aí, configura direitinho. Não, mas tem o meu Google aqui. Tamo junto. O Slack. Cara, começa tudo isso virar... até o tempo de pesquisa, acho que a gente leva mais de 20% do nosso tempo buscando aquele conhecimento. Isso está ficando mais... Então, sem dúvida nenhuma, é algo assim irreversível. Então, é bem interessante o quanto tem mudado na vida de todo mundo. E legal esses exemplos que vocês têm trazido. E legal ter trazido até um outro cenário que complementa aqui. Um agente que já vai levar a Gmood cada vez melhor. E talvez mude a cultura das empresas também. Sim. Todo mundo já começa a ficar mais ligeiro, assim, de alguma maneira. Olha, a galera já traz logo. Vai ter o agente ali, o Sr. Smith. Desculpa, é porque eu vim lá eu vim lá daquele tempo e vim da Matrix também, tá? Brincadeira. Pessoal, nosso tempo super acabando aqui. E para fechar, eu vou agradecer depois da pergunta aqui. É uma pergunta aspiracional e inspiracional. Quero aproveitar. E eu vou começar por você, Jimmy, agora. Queria que você comentasse para empresas
pessoas, e sobretudo pessoas, claro, a gente está falando de empresas que estão passando por diversos momentos agora de pontos de inflexão, de transformação, ou de momentos importantes. A gente falou sobre diversos insights, a gente falou sobre a história de uma empresa incrível, uma empresa brasileira, números assim astronômicos, números faraônicos, a gente falou sobre Command Center, a gente falou sobre evolução tecnológica, a gente falou sobre ambiente, a gente falou sobre diversas coisas, mas existe contexto, existem pessoas, existem diversos pontos que não se perdem, pessoas, processos, ferramentas. Você deu altas aulas aqui de ambidestria, de resiliência, de antifragilidade. E eu queria um pouco da tua mensagem também para esses gestores, para esses líderes, para essas pessoas, e que inclusive, peço licença para qualquer coisa, procurem o Jimmy, procurem a Icor, mas queria que você desse uma mensagem aqui para a gente, aspiracional, inspiracional. Como é que você dá de recomendação para essas pessoas que estão passando por esse momento transformacional do ponto de vista de gestão de serviços? Legal, Luiz. Bom, primeiro agradecer novamente, né, a participação, esse bate-papo super enriquecedor, né, como a gente gosta de falar. Poxa, o Luiz é o nosso professor, então quem encontrar o Luiz aí pode chamá-lo de professor, sempre muito carinhosamente. Enfim, eu acho que o que a gente conversou aqui hoje, e a gente pensa num número muito expressivo, que é o número do iFood. A gente está falando de movimentar 0,5% do PIB. E quando a gente pensa nesse aglomerado de informações, pessoas, processos, acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui, e conecta muito bem sobre o que o Eugênio faz, o iFood faz e o que a Icor faz, é responsabilidade social. Acho que isso é muito importante. A gente está, através dos nossos serviços, dos nossos produtos, impactando pessoas. E essas pessoas, a gente está falando de famílias. E a gente não pode deixar de pensar o quanto o iFood contribui para tantas e tantas famílias através de uma empresa que a gente falou ali em meados de 2010, nasceu digital. Então, de fato, a minha mensagem final relaciona muito com a responsabilidade social, que eu acho que é o que vai levar as empresas a prosperarem como o iFood prospera. Acho que somente tecnologia não vai ser o suficiente, somente pessoas não vai ser o suficiente, somente processos não vai ser o suficiente. Então a gente precisa realmente, através da conexão disso tudo, pensando no bem-estar dessas pessoas que fazem parte do ecossistema, como que a gente vai fazer com que essas pessoas de fato estejam felizes participando desse processo. Acho que isso é muito importante. Tudo isso se conecta. Então minha mensagem final é: empresas, conectem a sua atividade fim, o seu negócio, com responsabilidade social. Que de fato isso vai fazer a sua empresa prosperar, como a gente tem visto o iFood prosperando. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eugênio. Nossa, muito obrigado, Jimmy, pelas suas palavras enriquecedoras. Pode ter certeza que são profundas e mega importantes, porque prosperar desse jeito tem que ter um propósito muito profundo mesmo. Eugênio, por favor. Luiz, eu acho que a tecnologia ela vem mudando e ela vem evoluindo, né? Mas a minha crença é muito nos 3 pilares que eu falei. Processos ou práticas. Até adorei que você me ensinou um novo significado para esse P das práticas. Das práticas. Né? Então, processos/práticas, pessoas e ferramentas. Ao longo dos anos a gente acompanhou muito as mudanças, o movimento DevOps, aí CAPEX e OPEX não existe mais, e AMS e ADS não existe mais. A gente acompanhou muito essas mudanças. Mas o que fica é a importância dos processos, das ferramentas e do foco em gestão de serviços de TI. Em um mundo cada vez mais digital, em um mundo onde a disponibilidade é algo extremamente importante para qualquer tipo de serviço que você ofereça no mundo digital. E falando especificamente do iFood, no nosso foco de oferecer a conveniência, de nada adianta eu oferecer meu aplicativo ficar indisponível por X horas ao longo do mês. Então eu tenho que estar disponível. Um dos pilares da conveniência é estar disponível sempre que o meu cliente ou o meu usuário precisar de mim. E lembre-se, estamos falando de usuários que fazem pedidos através do iFood, estamos falando de pessoas que trabalham em restaurantes, pessoas entregadoras. Então o ecossistema de clientes do iFood ele é muito abrangente. Pessoas usuárias do nosso iFood Benefícios. Imagina você ir lá, vai pagar o seu almoço, o seu iFood Benefícios não passa. Então, disponibilidade é um pilar muito importante. A responsabilidade de disponibilidade é da gestão de serviços de TI.
Então, o que eu trago aqui é essa crença muito forte que eu tenho na importância da gestão de serviços de TI. A ITSM está aí, não tem que reinventar a roda. Biblioteca ITIL está aí, não está aí para ser aplicada do jeito que ela foi escrita, muito pelo contrário. A gente discutiu aqui sobre cenários diversos de empresas mais tradicionais ou empresas que por algum requisito regulatório, elas precisam passar por uma GMUD, uma CAB, e o ferramental atual permite o jeito antigo e o jeito novo de se trabalhar. Então a mensagem que eu trago é: não adianta reescrever a roda, pega a roda que já está rodando, adapta para o seu contexto de negócio, mas garanta que a tua empresa sim valorize o processo de gestão de serviços de TI, porque é ele o coração que mantém todos os serviços digitais rodando. Queria aproveitar para te agradecer pelo convite, agradecer toda a equipe da Ecor também pela parceria. A gente fala muito disso no dia a dia, mas vocês sabem que vocês são parceiros fundamentais para a operação do iFood, para a continuidade dos negócios de tecnologia do iFood. Então, eu queria aproveitar o espaço para agradecê-los pelo convite, pela oportunidade, por toda a parceria de anos que nós temos. O agradecimento é todo nosso, pode ter certeza. E o agradecimento também é muitíssimo meu, porque o papo de hoje foi, assim, realmente inspirador. Eu tô até, assim... a gente falou de muitas coisas importantes, a gente falou da responsabilidade social, a gestão de serviços, e você falou sobre disponibilidade. Eu me atrevo até a falar sobre um ponto aqui. Você percebeu que vocês foram falando de restaurante, você foi falar sobre multicategorias, e eu falo da farmácia, porque depois que eu tive minha filha, a farmácia, 3 horas da manhã, é a disponibilidade. Está funcionando, cara. Então é uma coisa assim, parece empolgar. O iFood, benefícios. Então acho que assim, a tecnologia, ela promoveu muita coisa. E a responsabilidade social atrelada a tudo isso faz muita coisa acontecer. Então, e gostei dessa. Para de reinventar a roda. Adotar, adaptar, combinar práticas com base em contexto, com base em cultura. Sem dúvida nenhuma a gente vai prosperar. E eu, assim, tô super inspirado, com o coração cheio de alegria por ter recebido você aqui, pelo convite do marketing, por a gente ter feito essa iniciativa incrível. Agradecer a você que tem que assistir esse episódio inteirinho, na íntegra. Aperta o play, volta, tá bom? Não põe em velocidade maior, curte. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vou dar uma ideia para quem for assistir o podcast, aquela câmera ali, né? Pede um iFood para assistir o nosso Syncast. Aí, pede um iFood. Pede iFood já. Pede o iFood já. Syncast na área. Ecor, muitíssimo obrigado a todos. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigadão.